O que é o slam, né? O slam é uma competição de poesia falada em que os participantes eles apresentam textos autorais com forte carga emocional, cultural, social e temática pessoal diante de um público, certo? Que tem que tem e atua como jurado. Algumas características que eu posso citar aqui é a oralidade, né? Que vem através de poemas declamados, não apenas lidos, tá? Nós existe também a expressão da performance, que é a forma como o poema é apresentado. E aí a gente inclui os gestos, a entonação, o ritmo, e ele é importante tanto quanto o conteúdo, tá? O slam ele tem uma autoria própria, né? Temos aí um poema que deve ser escrito pelos próprios participantes, tá? Então nós, enquanto participantes, nós também criamos poemas, né? Tem um tempo aí que pode ser definido entre 2 a 3 minutinhos, tá? Com diversos temas, né? Essas liberdades de temas, questões sociais, políticas, identitárias e entre outros, né? O slam ele surgiu nos Estados Unidos no ano de 1980 e ganhou força em diversos países, incluindo o Brasil. É importante também ressaltar que essa expressão poética nas periferias, elas são presentes, tá? E que esse tema ainda é constante e usado com frequência. Estamos aqui na 15ª Bienal do Livro para falar um pouco mais para você sobre o slam, dessa disciplina que é literatura brasileira com a professora Mona Lisa. Hoje a gente vai acompanhar o trabalho da atriz Lívia. Ela faz o slam em libras, então fica com a gente para acompanhar tudo sobre esse trabalho. Olha aqui, ó. Eu consigo ter voz. É essa a voz que vocês querem? Ah, o surdo não tem voz, porque ele não sabe falar. O quê? Porque eu sou surdo e não sei falar? Por isso eu não tenho voz? Não. O surdo tem voz sim. E está aqui, na palma das minhas mãos. Aqui está a minha voz. Né? Principalmente para a sociedade ouvinte, essa é a minha voz. A sociedade ouvinte pensa, não, a sinalização não é uma voz. Mas por quê? Porque a sociedade não procura saber, não procura entender que aqui nas minhas mãos, a partir delas eu tenho a minha voz. Lembra do caso da polícia, que o surdo foi lá e ele nem deu atenção? Vem cá. Tudo bem? Ele não tem voz. Eu vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar a escolher a comida. Aqui a sua comida. Aí você tá com fome? Não? Tá com sede? Não? Tá ok? Tá bem de saúde? Forte? Tá tossindo? Não, então vamos pro hospital. Ei, ele tá doente, ó, doutor. Ele tá tossindo. Eu sei tudo sobre ele? Ah, é porque eu sei, porque ele é surdo, ele não tem voz. Não. E aí, quando chega no médico, e aí o médico vai falar, vai perguntar sobre o que ele está sentindo. Ah, não, eu vou falar por ele, porque ele não tem voz, tá, doutor? Esse ser aqui, ele tem voz, sim. Ele é surdo, mas ele tem a voz dele. Ele pode se posicionar, né? Por mais que ele esteja com dor, sentindo dor de cabeça, não, ele não vai se posicionar porque ele é surdo. Quando o médico escreve aquelas letras, eu não consigo entender nada. Tem que ser pelo celular também. Então, o problema é o português. Olha, surdo não consegue, não sabe escrever português. Não é. É porque a primeira língua dele qual é? É a língua de
terceira? A segunda é o inglês, é o espanhol, pode ser a Libras no caso dela aqui, da Fran. Então, existe essa diversidade. Então, por isso tem essas dificuldades, né? Existem essas dificuldades com relação ao português. Se você vai aprender uma segunda língua, claro que vai ser difícil, assim como o inglês, o espanhol ou qualquer outra língua. Mas lembrem que o surdo e o ouvinte têm a mesma anatomia de cérebro. Você está bem? Se ele consegue responder. Se eu pergunto para ele, ele me responde normalmente. Eu lembro que no ICOM eu tentei ser atendido e aí não consegui porque o médico era muito idoso, né, tinha uma certa idade, ele não conseguia utilizar o aplicativo do ICOM. O ICOM é uma tecnologia nova, né, de atendimento como uma central de intérpretes para atendimento no setor médico. E aí o médico chamou uma pessoa da família dele para atender porque ele não queria que tivesse aquele atendimento utilizando a plataforma, né? E aí esse ciclo acaba continuando, né? Pela falta de conhecimento desses profissionais. Já aconteceu de uma vez de eu precisar fazer uma compra e eu solicitei o auxílio do ICOM e não foi aceito no estabelecimento que eu usasse o aplicativo, porque eu tinha que me expressar sozinha, eles não queriam. E aí, gente, ele tem voz, mas ele precisa chamar a família dele para falar por ele? Não, ele tem a língua dele, ele tem, o dinheiro não era seu, o dinheiro era dele, do bolso dele, não era do pai, da mãe ou da família que ia pagar. Eu já sou responsável pelas minhas coisas que eu faço no dia a dia. Se eu quero comprar uma coisa, eu estou pagando por isso, né? Ok, pode voltar. Então, o termo correto é surdo. Se for mulher, surda. Se for homem, surdo. Nós somos da comunidade surdas, pensamos, somos seres pensantes como todos os outros, podemos ter a atitude de responder, de comprar uma casa, de ir ao médico sozinho, de resolver nossas questões, as questões da nossa vida sozinhos. E o que é adaptação? Oi? Eu acho que é conhecer as limitações do outro e entender o que a outra pessoa faz. Mas tem mais coisa aí. Alguém quer falar mais? Quer falar? Então, eu acredito que a adaptação seja disponibilizar os recursos diversos nos locais e que permitam o acesso de todos, independente das condições deles, independente das necessidades deles, que todos possam acessar todos os lugares de maneira plena e igual. Perfeito que ele falou. A palavra adaptação, a maioria das pessoas fazem o quê? Elas não fazem para a comunidade surda. Quando chega uma pessoa ouvinte, a gente vai fazer adaptação. Quando chega um surdo, a gente chama um intérprete ou busca fazer, por exemplo, aqui nesse
E assim fica. E por aí fica. Tudo por causa de dinheiro, por causa de verba, de repasse de verba. Olha aqui, tem imagens visual, dá para você acompanhar através das imagens, tá certo, você surdo não precisa de intérprete. Ai, gente, por favor, né? Isso não é justo. Lembram sobre o que eu falei? A Libras é uma língua. A Libras é uma língua. A Libras sempre vai ser uma língua. Então vocês têm que aprendê-la. Você precisa aprender a Libras, porque você aprende inglês. Então você também precisa aprender Libras. Para que você precisa aprender Libras? Para ter um contato com pessoas surdas, conseguir se comunicar. Um curso, uma disciplina de Libras, enfim, tem diversas opções para você conseguir aprender o idioma. Mas eu não sei Libras, eu fico tão nervoso quando encontro um surdo. Gente, não tem problema, faz mímica. Sabe? Não tem problema. Então, resumo disso tudo. Isso tudo que a gente está fazendo aqui é uma manifestação. Uma manifestação porque muitos surdos enfrentam problemas todos os dias. E sobre tudo isso aqui que eu falei com vocês. Eu vou mostrar para vocês agora com poesia. Vamos assim, todo mundo assim, vamos lá. Prepara, prepara, prepara. Galhos secos que são cortados, que crescem ramos. Galhos secos que são cortados e que crescem ramos. Ramos que são cortados, mas que se espalham, mas são cortados. Se espalham e são cortados. Uma árvore firme, isso é a Libras. Uma árvore com muitas raízes. Essa poesia se refere a Libras nunca vai deixar de existir. Os surdos nunca vão sumir. A Libras nunca vai deixar de existir. Por mais proibições que existam, por mais que as proibições estejam aí, a gente se mantém resistente. Somos fortes. Estamos aqui. A Libras vai existir para sempre. Estamos firmes. Por mais que eu morra, desde que existir aqui, mas a Libras vai continuar e a comunidade surda vai continuar firme. Então é importante que vocês saibam de tudo isso. Gente, acabamos de sair da apresentação da atriz e intérprete em Libras, a Lia Cruz, onde ela apresentou o slam e também apresentou as questões por trás da acessibilidade em Libras. Muito incrível, vale muito a pena. Ela falou também que sempre tem campeonatos de slam e as pessoas que participam, elas fazem todas em Libras, até porque são surdas, pessoas surdos e surdas. Muito bacana, eu não conhecia essa outra vertente, vale muito a pena conhecer, e é isso. Slam, colorismo, racismo. Agora eles na rua é preta, negrada, é silenciada sem direito de continuar. Colocam peruca em segundos, vão desdenhar. Adivinha que entre o existir e o preconceito e a ignorância, o meu dilema é se esforçar. Tem gente como a gente, mas tem mais a explorar.
Da arte vou usar, da cultura vou cantar. Das vozes que tanto foram silenciadas, uso a minha para lutar. Estudar é ir contra o sistema. Ainda tem que trabalhar, porque são gente como a gente e não peço para aceitar. Aceitam? Ah, será? Não, errados, cansados, com fome, persistindo. Vou estudar, acordar às 5 da manhã e à noite para rezar. Resisto, persisto, é o meu dilema para continuar. Gay negro da periferia, só queremos se formar. É a história de dia que uma estrela eu ganhei. Vovó agoniado demais no hospital subiu ao céu pra alumiar todos os passos que dei. Depois dela, quase não encontrei. Até que minha própria família eu comecei. 2 gatos, uma gata e eu, pra fazer os velhos do congresso passar bem mal. Com minha casinha modelo Brasil, tradicional. Eu sei ousadia demais pro mundo que é tão urgencial. Se uma guerra explode, quem não tem arma se fode. Tudo que tem é ideal, mas enquanto o povo for maioria, não deixa de ser um plano real. Viver é morrer, e tudo que dá é tentar. Então viverei o direito ao delírio de ousar. Porque ontem à noite, o meu amor em declaração me disse assim: num mundo em que a tristeza é algum tipo de obrigação, o seu sorriso, meu bem, o seu sorriso, meu bem, o seu sorriso, meu bem, revolução. A marginal ecoando sem parar, eu digo Islã. Nós somos literatura que sangra, mas que também cicatriza. A rima que grita, o verso que pisa firme no chão rachado da quebrada. Porque poesia não é só utopia, é faca afiada, é rajada de voz, é batida pesada. Dizem que Islã é só oralidade, como se a palavra falada não fosse tijolo na construção da memória, como se a gente não pudesse riscar a história com as tintas da rua, das vielas, das dores, como se o papel negasse o peso das nossas cores. Mas aqui no Ceará, Islã é raiz, cresce no asfalto quente, se espalha, resiste, porque onde negam espaço a gente ocupa, onde silenciam a gente grita, onde fecham as portas a gente quebra tudo, mas é com muita poesia. E agora, com esse projeto, a gente mostra que o Islã pode ser muito mais do que poesia, pode ser ferramenta de ensino, de empoderamento e de transformação. Ao trazer o Islã para a sala de aula, a escola passa a ouvir e valorizar as vozes que muitas vezes são caladas. É sobre protagonismo, identidade e resistência. É sobre educação que acolhe, escuta e transforma.